Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas e neste vídeo vamos falar sobre o impacto causado do VAR anulando um gol, anulando um pênalti que não existiu aí entre Corinthians e Inter. Vamos falar também sobre dívidas do Corinthians, onde o Corinthians pode entrar ano que vem sem contratar nenhum jogador, é isso mesmo, tá fiel? Vamos falar sobre convocação de Memphis Depay para a seleção da Holanda, sendo que o jogador está tratando aí as suas contusões por ele não jogar no Corinthians e mesmo assim é convocado. Vamos falar tudo sobre isso aqui no Corinthians e nova bomba sobre Andrei Sanches, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal para a gente falar muito sobre Corinthians. Fiel, antes de iniciar esse vídeo, quero falar para vocês que hoje vamos gravar 3 vídeos, tá? Serão 2 aqui no canal do Corintianeiro e um no Corintianeiro 2.0, tá bom? Então vamos gravar um vídeo agora e mais 2 na parte da tarde, eu aguardo todos vocês. Fiel, vamos iniciar aqui, também é importante eu fazer uma breve observação para vocês. Vocês notaram aí que teve um dia que o Corintianeiro não gravou, os vídeos estão saindo fora de horário, geralmente está saindo um vídeo por dia, em vez de sair os 3, tá? A gente estava resolvendo alguns problemas, principalmente alguns problemas técnicos aqui do canal que precisam ser resolvidos e também alguns problemas particulares, onde a gente já se resolveu todos e voltamos aqui com a nossa programação normal para vocês todos os dias, sem falta e no horário certo, tá? Hoje ainda vai atrasar um pouquinho, mas ainda a gente solta os 3 vídeos aqui para vocês, combinado? Então vamos iniciar aí com esse baita pênalti, né, em que o VAR aí deram aí junto aí o juizão da partida, que prejudicou o Corinthians grandemente, vamos dizer assim, porque o Corinthians, se tivesse conquistado aqueles 3 pontos, estava numa situação muito mais favorável na tabela, e hoje a gente se encontra aí, se eu não me engano, em 13º lugar no Campeonato Brasileiro. Fiel, a questão é simples, tá? Vamos falar aqui sobre números. Eu sou um cara que não gosta de ficar reclamando muito sobre arbitragem, só que a partir do momento que o Corinthians é alvo da arbitragem, a gente tem que questionar, a gente tem que falar, a gente tem que cobrar, porque o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem 15 vezes. O Corinthians hoje é o time que está no ranking, em primeiro lugar na tabela, como o time mais prejudicado pelo VAR, tá, fiel? É o Corinthians. O Corinthians tem mais decisões contrárias a ele do que qualquer clube hoje no Brasil. Então, quando isso começa a acontecer e com decisões que são suspeitas ou decisões que são questões de interpretação, e o Corinthians é o mais prejudicado, é sempre contra o Corinthians, algo tem que ser feito. Algo que tem que ser falado, algo tem que ser cobrado da parte da diretoria do Corinthians, nós aqui também, as pessoas também que estão ligadas ao Corinthians têm que cobrar, tem que fazer um apelo à CBF, algo tem que ser feito, porque até quando mais o Corinthians vai ser prejudicado? Nós todos sabemos aqui que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, ela é contra o Corinthians. Na Copa do Brasil, foi do ano passado, retrasado, Fiel, me corrigem aí, por favor. O que o Flamengo teve seus jogadores convocados para a seleção brasileira, serão alguns da seleção e outros das outras seleções, né? Porque o Flamengo tem muitos jogadores estrangeiros. E estava lá, a gente ia jogar lá, se eu não me engano, o mando de campo era do Corinthians, eu não lembro, que na regra da Copa do Brasil diz claramente que não pode antecipar ou adiar jogos por questões de convocações da seleção brasileira. E ela foi contra a sua própria regra para ajudar o Flamengo. Para ajudar o Flamengo, vocês estão entendendo? Ela foi contra a própria regra que ela mesma escreveu, onde o Flamengo teve aí na época, eu acho que 6 ou 7 jogadores que foram convocados para a seleção. O Corinthians não tem nada a ver com isso, e mesmo assim eles não quiseram nem saber. Então, quando envolve Corinthians na parada, eles sempre são contra o Corinthians, mas algo tem que ser feito, algo tem que mudar, porque essas coisas não podem continuar assim, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a essa barbaridade que aconteceu, tá, fiel? Dorival Júnior segue mais firme no cargo do Corinthians do que nunca, tá? Sempre cravei isso aqui pra vocês, que dependente do que acontecesse contra o Inter, mesmo se tivesse perdido, Dorival Júnior não cai do cargo do Corinthians, tá? Pode começar a balançar caso o Dorival Júnior aí seja eliminado da Copa do Brasil. Porém, ainda assim, há as minhas dúvidas aqui, tá? Mas qualquer repercussão nova em que o Dorival Júnior possa aí cair do cargo do Corinthians, eu trago pra vocês aqui sem sombra de dúvidas, tá, fiel? E bora falar aqui sobre dívidas e mais dívidas do Corinthians, tá, fiel? Por quê? É importante a gente sempre comentar isso com vocês. Porque o Corinthians, ele está numa situação que já tem dívidas enormes referente a Félix Torres, que hoje é o transferban do Corinthians atual, o transferban presente do Corinthians. A gente tem
37 milhões de reais que vai entrar do Tadjeres, que é do time que o Rodrigo Garro foi contratado, e também do Matias Rojas, que já nas próximas semanas, se o Corinthians fizer um pagamento, se eu não me engano, de 44 milhões de reais, o Corinthians também vai entrar no Transferban. E tem mais dívidas aparecendo de outros jogadores que o Corinthians não realizou seus pagamentos. Tem, por exemplo, o Charles, que a gente foi descobrir agora, que vai dar mais um milhão de euros, mais ou menos, em volta aí de 6 milhões e meio de reais, aproximadamente, de dívidas, que o Corinthians contratou o cara e não pagou. O Corinthians contratou e não pagou as parcelas. Parcelas de 400 mil euros, parcelas aí de parcelas significativas referente ao futebol, né, fiel? Que hoje era juros em cima e temos que pagar mais de 6 milhões aí no Charles. Se eu não me engano, tá? Eu vou procurar saber para vocês e vou trazer, mas se eu não me engano, o Corinthians também está com parcelas atrasadas do Kaká, onde foi comprado do Tokushima Vortex do Japão, tá? Se eu não me engano, o Kaká também está no meio desse bolo aí, pode gerar Transferban também por causa do Kaká. Então, algo tem que ser feito aqui. Será que é só eu que estou enxergando isso? Porque não é possível. O Corinthians não entra dinheiro nenhum no Corinthians, não entra dinheiro nenhum no caixa do Corinthians, fiel. Não entra dinheiro nenhum lá na conta bancária do Corinthians, porque não é possível o Corinthians não ter verbas nenhuma para você pagar nenhum jogador. Qual transação está sendo feita para o Corinthians pagar suas dívidas? Qual transação está sendo feita para o Corinthians pagar suas dívidas? O Corinthians está pagando suas dívidas com o quê? Ele está movimentando o clube com o quê? Porque todo dia é uma bomba nova que aparece, todo dia é um jogador novo que deixou de pagar, todo dia é uma situação nova que acontece, então algo tem que ser feito, algo tem que ser mudado. Porque todos os dias o Corinthians tem dívidas novas. Então é um clube que sem arrecadação, é um clube, é uma ONG, o Corinthians é uma ONG, não arrecada nada, é sem fins lucrativos. Porque onde está o dinheiro que entra no Corinthians para ele fazer os pagamentos dos jogadores, para ele pagar os jogadores que foi contratado, para ele pagar os direitos de imagem em dia, pagar o salário em dia, ir no mercado, fazer contratação, pagar Transferban? Cadê os 50 milhões adiantados da Nike? Cadê os 14 milhões do Cauê Furquim? Que eu vou cobrar isso sempre, porque até hoje, não foi explicado para nós aonde foi gasto esses dinheiro, aonde foi gasto os 50 milhões da Nike. Cadê o Tuma Júnior ou o Stabile? Olha, 50 milhões da Nike de adiantamento, a gente pegou 50 milhões e pagou isso. Tá aqui, ó, no papel, ó. Só que ninguém cobra isso. Os jornalistas vão lá em entrevista coletiva e fica tremendo de medo, e fica fazendo pergunta tosca, fica fazendo pergunta idiota. Porque sabe que se pressionar, se fizer pergunta séria, igual essa eu tô fazendo aqui, aonde foi gasto o dinheiro, os caras não podem ir lá mais fazer perguntinha, não podem mais lá perguntar. Aí jornalista que é um sapão de briga aqui no YouTube, que é um dragãozão de briga aqui no YouTube, né? Chega lá na hora de fazer uma pergunta adequada, não faz, porque treina de medo. Então, fiel, o Corinthians está passando por sérios problemas, tá? E diante de toda essa situação, repito, diante de toda essa situação causada, o Corinthians pode passar o ano que vem, na primeira abertura de janela, sem contratar ninguém. Sem contratar ninguém, porque não tem perspectiva. Não tem uma luz no fim do túnel, onde você vai conseguir o dinheiro para você pagar o Transferban. Não tem. Qual que é a perspectiva do Corinthians? Você não consegue pagar 41 milhões agora. Como é que vai pagar mais 44 do Matias Rojas e mais 37, onde vai dar uma dívida de mais de 100 milhões de reais referente ao Transferban? Aonde o Corinthians vai pagar? Há uma perspectiva de um possível novo Master, de um possível novo dos Numbers Rights, aí, as antecipações que pode gerar aí uma renda para o Corinthians pagar. E olha lá, hein? E olha lá, porque eu duvido muito que o Corinthians possa usar essa verba para pagar. Porque tudo que entra lá, toda a grana que entra lá, a gente nunca sabe aonde foi gasto. Esses vagabundos dão um jeito aí de fazer aí a maracutaia deles, né? Porque o Corinthians sempre vem sendo prejudicado pela administração que está aí no Corinthians há muito e muito tempo e nada muda. Entra presidente, sai presidente, entra presidente, sai presidente e nada muda no Corinthians, é sempre a mesma coisa. Comentem porque eu quero saber a sua opinião, certo, fiel? E pra gente encerrar esse vídeo aqui nesse canal a gente trabalha assim, tá? A gente trabalha assim, por isso que eu te peço, se você é novo, se inscreva. Aqui a gente não tem medo, aqui a gente fala o que pensa. Aqui a gente fala o que pensa. Aqui a gente não tem medo de vir aqui e dar a informação e de falar as verdades que tem do Corinthians, tá? Se você procura um canal sério, onde eu não tenho medo de vir aqui e expor a verdade das coisas que realmente estão acontecendo nos bastidores do Corinthians,
esse lugar aqui é para você se inscrever no nosso canal, tá bom? E para finalizar, vamos falar sobre Andrei Sanches, tá, fiel? Por quê, fiel? Sobre Andrei Sanches? Porque o Andrei Sanches foi pedido aí para o Andrei Sanches explicações em transações financeiras, em mais de 50 transações financeiras. Então, peraí. O Ministério Público pediu ao Andrei Sanches explicações em mais de 50, vamos arredondar 50, em 50 transações financeiras. Eu não estou falando assim, fez uma dívida lá e 50 vezes, não. 50 dívidas que ele vai ter que dar explicações para o Ministério Público referente aos cartões corporativos do Corinthians. Então ele pegou o cartão e fez 50 compras diferentes, não sei na onde, gastou 50 vezes, que são gastos altos, gastos indevidos, gastos que não sabemos onde foi gasto, que ele vai ter que explicar para o Ministério Público gasto por gasto dos 50 gastos que ele fez com o cartão do Corinthians, tá? A gente não está falando aqui de 1, 2, 3, 10 ou 20, estamos falando de 50 gastos em que o Ministério Público achou estranho que ele vai ter que dar declaração e explicar. Aí é um dos motivos que o Corinthians não vai para frente. Porque a gente tem esse cara que está sendo investigado pelo Ministério Público, onde ele vai ter que dar satisfação em mais de 50 gastos, e temos lá o nosso todo-poderoso Romeu Tuma Júnior, que apoia ele, que é o presidente. Ele é o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Simplesmente isso. Ele apoia o cara que está sendo investigado por lesar. Investigado não, porque ele mesmo admitiu que lesou naquela dívida de 15 mil reais que ele mesmo reembolsou. Mas ele vai ter que explicar mais 50 dívidas de gastos indevidos no cartão corporativo. Fora contratos loucos que fizeram na época com o Luan, vocês lembram muito bem, estacionamento, que foi ele que fez, onde o Corinthians tem um estacionamento que gera milhões e não recebe R$1 desse estacionamento. Vai saber o que aconteceu para isso, ou o que são pagos aí referente a isso, né, fiel? Tem também no estádio, que era um valor, depois ficou valendo 3 vezes mais. Então tem muitas coisas que o Andrei Sanches vai ter que explicar aí para o Ministério Público e também aí referente, explicando para o Ministério Público também é uma autoexplicação para nós também, corintianos, sobre tudo que o Andrei Sanches fez no Corinthians ou não. Mas é por esse motivo, entre outros, que o Corinthians não consegue crescer, que o Corinthians não consegue crescer financeiramente, porque em tradição ele é o maior do Brasil, mas financeiramente falando, o Corinthians está defasado, com o caixa arrebentado, já faz muitos e muitos anos, e realmente, se algo não mudar, o Corinthians vai ter que chegar numa situação que realmente não vai ter outra saída a não ser uma SAF. Certo, fiel? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Por favor, pode comentar que eu vou responder todos os seus comentários. Faça o teste. Faça o teste você aí. Comente. Vamos ver se esse cara responde todos os comentários mesmo, igual ele fala. Comente. Que se eu não responder o seu comentário, você pode me cobrar aqui. Tá bom? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians.